Se o teu livro tá muito grande, eu tenho uma notícia para te dar. Por via de regra, não existe um número exato de quantas páginas um livro deve ter, até porque cada história vai exigir um ritmo de desenvolvimento diferente. Então, alguns vão ser maiores e outros vão ser menores. Mas quando a gente está falando principalmente de escritor iniciante, se o teu livro tiver muito grande, as chances de ter alguma coisa errada são tipo 99,9%. Mas não temas que eu vou tentar te ajudar a identificar quando um livro tá desnecessariamente longo. Se tu ainda não me conhece, eu sou a Coral Reis, eu sou escritora independente, eu tenho 4 romances e um conto publicados na Amazon, somando quase 1 milhão de páginas lidas, e esse é o Escrevível, a nossa comunidade preferida para escritores, onde a gente dá dica de escrita criativa. Pois bem, esse assunto talvez soe um pouco polêmico, porque a gente sempre diz que o escritor tem liberdade para escrever da maneira que ele achar melhor, né? Que não existe certo ou errado no mundo das artes em geral, porque a arte é expressão, então se tu tá se expressando, tá tudo certo. Mas em todas as áreas da arte, nem só de expressão vive o artista, a gente também tem que desenvolver e evoluir técnicas. Dito isso, existem alguns sinais técnicos para identificar se a tua história tá longa, porque precisa ser, ou porque tu tá muito apegado e não quer cortar o que tem que cortar. Eu já contei essa história muitas vezes, mas eu vou repetir. Quando eu estava na faculdade de design gráfico, eu tinha um professor que falava sobre algo que o autor do Pequeno Príncipe disse uma vez. E eu quero só abrir um parênteses aqui de como é engraçado ver esses dois mundos colidindo na minha vida, o design e a escrita. Mas enfim, o que o Antoine de Saint-Exupéry falou foi o seguinte: a perfeição não é atingida quando não há mais nada para acrescentar, mas quando não há mais nada para tirar. E no design a gente aprendia isso, que ele precisava ser funcional, prático, marcante, a gente precisava ser eficaz usando pouco. A gente tinha que transmitir muito falando pouco. E quando eu comecei a escrever, durante as revisões, eu percebi que o melhor caminho para tornar o meu texto mais fluido, confortável e imersivo não é colocando cada vez mais descrição, mais detalhe, mais informação. É tirando tudo que não tivesse uma função clara, tudo que não movesse os personagens, que não gerasse consequências. Tirar muito mais do que colocar. Cortar fora, apagar sem dó, ou apagar com dó mesmo, mas apagar. Então eu vou ajudar vocês a identificar algumas coisas que podem e devem ser cortadas da tua história. Mas antes disso, se tu ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui no canal, que é bem rapidinho e agora sim a gente vai pro primeiro passo. Eu acho que a coisa mais fácil de identificar são repetições excessivas. Às vezes a gente fica indo e voltando na mesma coisa, repetindo uma informação, uma ideia, uma mensagem, ou até um detalhe muito específico físico de algum personagem, alguma coisa assim, e na maioria das vezes isso é totalmente desnecessário. Consome a paciência do leitor e palavras e páginas. Eu já li livros que repetiam tantas coisinhas e coisinhas e coisinhas e pensamentos e que, cara, você fica tipo, tá, eu já entendi, eu não sou burra, entendeu? Então lembra de trocar o disco. Se tu não tá adicionando nada de relevante, corta, entendeu? Corta, não tenha dó de cortar. Se já ficou claro a sua mensagem, já ficou claro, não precisa ficar voltando nisso. Outro tipo de excesso são as descrições muito longas e detalhadas. Se tu tá escrevendo uma coisa e tá só descrevendo para criar uma imagem mental na cabeça do leitor, segura a onda, pelo amor de Deus, não precisa descrever tudo nos mínimos detalhes. Primeiro porque é cansativo e tu fica perdendo muito tempo naquilo ali, o ritmo da história cai. Dá aquela sensação que nada tá acontecendo, porque você lê, e, de fato, não tem nada acontecendo, você tá só olhando uma fotografia, entendeu? E não é isso que a gente quer. Então, é recomendado que tu deixe espaço pro próprio leitor preencher essas lacunas e imaginar a história do jeitinho dele. Então, só descreve o principal para dar o pontapé inicial. Até porque, senão, se o leitor ficar cansado, ele vai ignorar o que você tá falando e vai seguir imaginando só o que ele quiser. Outra coisa que também dá essa sensação de ler e não agrega nada é diálogo irrelevante. E aqui eu vou pontuar uma coisa, tá? Nem sempre a função narrativa de um diálogo vai ser passar uma mensagem do que está sendo, através do que está sendo dito, através das falas, né? Mas às vezes a função é revelar alguma coisa através do conceito que é estar conversando com alguém. Então, às vezes, o jeito de falar, os trejeitos enquanto fala, sabe por que que a gente fala que é aqueles diálogos, oi, tudo bem, e você não levam a nada? Porque eles são mecânicos, eles não mostram nada. Não é só por causa da fala, do teor do que está sendo dito, mas às vezes é porque assim, ele não mostra nada, entendeu? Então já sabe, né? Se tiver ali um diálogo que não tá falando e nem mostrando, corta fora. E por último, eu vou falar de quando o autor esquece o objetivo do personagem e a história simplesmente se desvia do curso e se perde e você já nem sabe mais sobre o que ele é. Porque às vezes ele se desvia, mas ele volta lá no final e cumpre a meta. Mas assim, esse desvio, gente, não, você tem que
sempre lembrar que o objetivo da história é o que move o personagem. Então, tudo que ele fizer ao longo da história é pensando nesse objetivo. Mantenha sempre ele em foco, ali na superfície, pra gente conseguir absorver a história de uma maneira mais rápida, porque, poxa, ele quer tal coisa, ele vai fazer isso. Ele quer tal coisa, ele vai fugir pra não sei onde. Ele quer tal coisa, ele vai. Aquilo sempre justifica o que tá acontecendo na história. E a gente quer isso, porque a gente quer entender o que tá acontecendo. E às vezes tem gente que deixa esses desvios, assim, essas cenas que não sei por que estão ali, porque se apegam, porque, ai, sei lá, aparece um personagem que gosta, ou então acontece um diálogo que se apegou, que gostou e quer deixar lá, que é um quote, uma coisa marcante. Não se apeguem, apaguem, tá? E eu vou falar uma coisa bem séria agora, tá? Tudo bem se você quiser deixar coisas desnecessárias na sua história, porque sim, tu ainda é o dono dela, mas é aquilo, a gente tem que entender as regras se quiser quebrar as regras. E eu sempre falo de Mariposas ao Redor do Sol, porque é um livro que poderia ter sido mais curto e eu deliberadamente não quis. Eu quis que a história tivesse do jeito que ela tá lá, entendeu? É um calhamaço, tem um monte de cena que passa devagar, ainda pra ajudar. É um livro introspectivo, ou seja, nada acontece feijoada, é tudo conflito interno, é tudo dentro dos personagens. Mas é isso, entendeu? Eu já tinha feito livros muito mais dinâmicos e Mariposas ao Redor do Sol eu queria que fosse diferente. Eu sabia o que eu estava fazendo. Mas sabe qual que é o ponto aqui? É que, além de fazer isso de maneira intencional, eu também administrei a minha expectativa de saber que muitas pessoas não iam gostar desse livro por causa disso. Então, quando tu toma decisões que são conscientes, que tu sabe que não é o melhor em se tratando de mercado, você também tem que estar aberto a esse tipo de recepção, entendeu? Então, assim, a gente vai defender o teu direito de escrever do jeito que tu bem entender, mas o mercado exige uma técnica, uma fórmula, uma maneira de tornar aquilo tragável, né? Então, se você romper com essa expectativa, é a expectativa do leitor que tá em jogo, entendeu? Ou seja, não reclame. Quer escrever um calhamaço? Peita a tua decisão. Se ninguém gostou do livro, ninguém aguentou ler até o final, tudo bem, era o risco. Melhore na próxima e bora que bora, entendeu? É mais ou menos isso. Palavras duras que precisam ser ditas. Eu espero ter ajudado e não esquece de dar um like nesse vídeo, deixa um comentário ou compartilha com aquela escritora que precisa se controlar no textão e tá tendo dificuldade de cortar as coisas e ajuda ela às vezes quando você tá betando, você fala assim: "Ah, amiga, isso aqui precisa não". Sinaliza lá pra ela, pra ajudar ela a pelo menos identificar as coisas que ela tá pecando na história. É bem legal. É isso, gente. Até a próxima. Bora escrever.